Há quase 8 décadas, o United States Dollar se consolidou como a moeda central do sistema financeiro internacional. Ele é a referência global em comércio, reservas internacionais, precificação de commodities e transações entre países. Isso significa que praticamente todo grande contrato internacional, grande investimento ou comércio global passa pelo dólar de alguma forma. Nos últimos anos, com a ascensão dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, surgiu uma pergunta que chama atenção. Seria possível criar uma moeda comum capaz de desafiar a hegemonia do dólar? O argumento a favor é tentador. Juntos, os BRICS reúnem cerca de 40% da população mundial e uma parte significativa do PIB global. Além de deterem enormes recursos naturais, o bloco vem fortalecendo sua articulação política e econômica. O bloco criou um novo Banco de Desenvolvimento e discute formas de reduzir a dependência do dólar em transações internas. Mas transformar essa ambição em uma moeda real envolve desafios que vão muito além da vontade política. Para entender isso, precisamos compreender a posição do dólar. O primeiro pilar é a liquidez. O dólar é aceito em qualquer lugar, de pequenos comércios a grandes bancos centrais, sem perda de valor. Desde a década de 70, o petróleo é negociado quase exclusivamente em dólares, criando uma demanda constante e obrigatória pela moeda. Os Estados Unidos possuem o mercado de capitais mais profundo e transparente do mundo, oferecendo segurança aos investidores globais. Já os BRICS enfrentam um grande desafio: a falta de uniformidade. China e Índia, por exemplo, possuem interesses e regimes econômicos muito distintos. Como criar uma moeda única sem um banco central unificado? O euro levou décadas para se consolidar, e sob condições muito mais homogêneas. O caminho mais provável hoje não é uma nova moeda física, mas sim o aumento de transações diretas em moedas locais entre os membros. A China tem impulsionado o uso do yuan em acordos bilaterais, buscando reduzir a vulnerabilidade às sanções econômicas americanas. Para o Brasil, essa diversificação é estratégica, pois permite que o país proteja suas exportações de flutuações bruscas do dólar. Contudo, o dólar não cairá da noite para o dia. Sua dominância está enraizada em décadas de infraestrutura bancária e confiança jurídica. A digitalização das finanças e as novas tecnologias de pagamento podem acelerar essa transição de formas que ainda não prevemos. O que vemos hoje é o início de um mundo financeiro multipolar, onde o dólar coexiste com blocos regionais cada vez mais fortes. A pergunta não é apenas se os BRICS podem criar uma moeda, mas se o mundo está pronto para um sistema sem um único líder soberano. Entender essas forças é essencial para qualquer investidor. A posição dominante do dólar no sistema financeiro global não é por acaso, ela vem de fatores históricos e estruturais profundamente arraigados. Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods consolidou os Estados Unidos como o centro financeiro indiscutível do mundo globalizado. Naquela época, o dólar era a única moeda conversível em ouro, o que dava aos outros países a confiança necessária para usá-lo em suas reservas. Mesmo depois do fim da conversibilidade do dólar em ouro nos anos 1970, sob o governo Nixon, a moeda americana manteve sua centralidade absoluta. O motivo dessa permanência não é apenas político. O dólar oferece uma previsibilidade e uma ampla aceitação internacional sem precedentes. O mercado financeiro americano é o mais profundo, líquido e seguro do planeta, atraindo investidores de todos os cantos do globo. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são considerados, por quase todos os analistas, os ativos mais confiáveis e seguros do mundo financeiro. Contratos globais usam o dólar porque todos sabem que ele será aceito em qualquer lugar. É o que chamamos de efeito de rede. Esse efeito cria um círculo virtuoso. Quanto mais o dólar é usado, mais útil ele se torna, reforçando constantemente a posição da moeda. Além disso, o dólar desempenha um papel estratégico vital. Ele funciona como a espinha dorsal de todo o sistema financeiro internacional. O comércio, as reservas e as transações bancárias internacionais estão, em sua grande maioria, conectados diretamente a instituições americanas. Essa centralidade permite aos Estados Unidos impor sanções,
bloquear ativos e restringir o acesso de países inteiros ao crédito global. Vimos isso ocorrer de forma dramática contra a Rússia, o Irã e a Venezuela, onde o acesso ao sistema dólar foi severamente limitado. Quando o dólar é usado dessa forma, ele deixa de ser um meio neutro de troca e passa a ser um poderoso instrumento de controle político. Para os países afetados por essas medidas, surge um incentivo urgente para reduzir suas reservas em dólar e buscar novas alternativas. Muitos buscam agora acordos bilaterais em moedas locais e desenvolvem sistemas de compensação financeira fora do eixo tradicional. Embora a dominância do dólar permaneça forte hoje, os desafios à sua hegemonia estão crescendo em um mundo cada vez mais multipolar. A tecnologia também desempenha um papel, com moedas digitais de bancos centrais oferecendo novas rotas para o comércio transfronteiriço. Contudo, substituir o dólar exige a criação de um sistema que ofereça o mesmo nível de confiança, liquidez e estabilidade institucional. Processos de mudança na moeda de reserva global costumam levar décadas, não acontecendo da noite para o dia como muitos preveem. Até que uma alternativa real surja, o dólar continuará sendo o porto seguro para a maioria das nações e grandes corporações globais. As tensões geopolíticas atuais estão apenas acelerando debates que antes eram considerados marginais no mundo financeiro. Entender a dominância do dólar é entender como a história, a estrutura econômica e o poder geopolítico se entrelaçam no nosso dia a dia. O cenário financeiro global está passando por uma transformação profunda e estratégica. O interesse dos BRICS em criar alternativas ao dólar é o centro dessa mudança. Essa movimentação não é apenas uma escolha técnica, ela tem duas dimensões fundamentais que precisamos entender: a geopolítica e a econômica. No campo geopolítico, o uso do dólar como ferramenta de pressão diplomática e financeira mostrou ao mundo que depender exclusivamente dele pode gerar uma vulnerabilidade perigosa. Países que enfrentam sanções ou ameaças de bloqueios financeiros percebem, agora mais do que nunca, a necessidade urgente de autonomia estratégica. Para essas nações, reduzir a dependência da moeda americana significa ganhar liberdade para traçar seus próprios caminhos sem interferências externas. Ao olharmos para o aspecto econômico, as vantagens práticas começam a surgir na rotina do comércio internacional entre esses parceiros. O uso de moedas locais em transações bilaterais pode reduzir drasticamente os custos de conversão e diminuir a exposição à volatilidade cambial. Isso simplifica acordos comerciais gigantescos, tornando as exportações e importações mais previsíveis e eficientes para as empresas locais. Por exemplo, acordos entre a China e outros membros do bloco já vêm sendo negociados diretamente em suas próprias moedas, ignorando completamente o dólar. Contudo, é crucial entender que criar uma moeda comum é um desafio bem diferente e muito mais complexo do que apenas usar moedas locais. Uma moeda única exige uma coordenação macroeconômica profunda e a harmonização de regras fiscais entre países com realidades muito distintas. Acima de tudo, é necessário um nível de integração financeira e confiança mútua que leva décadas para ser construído de forma sólida. A experiência da zona do euro nos serve como um grande laboratório, mostrando que abrir mão da soberania monetária é um processo cheio de riscos. Tensões significativas podem surgir se houver grandes disparidades econômicas entre os membros, como vimos em crises passadas no continente europeu. Hoje, com a expansão do bloco para o chamado BRICS+, a diversidade de economias aumenta, tornando esse debate ainda mais rico e desafiador. Desenvolver sistemas de pagamento alternativos é um passo prático para reduzir a dependência tecnológica e garantir a resiliência global. Embora o dólar ainda mantenha sua posição de reserva global predominante, esses movimentos sinalizam um desgaste gradual dessa hegemonia milenar. Estamos testemunhando a história em movimento. A jornada rumo a um sistema financeiro mais equilibrado e independente está apenas começando. Os BRICS enfrentam um desafio monumental: sua heterogeneidade econômica é muito maior do que a observada na zona do euro. Enquanto a China possui uma economia industrializada sob forte controle estatal, a Índia cresce rapidamente entre grandes desafios estruturais. O Brasil lida com a volatilidade fiscal, enquanto a Rússia enfrenta sanções severas e depende fortemente de commodities. A África do Sul ainda possui limitações logísticas relevantes.
Harmonizar políticas entre nações tão distintas é uma tarefa complexa. Além disso, uma moeda internacional precisa ser confiável e amplamente negociável, algo que exige profundidade de mercado. Para uma moeda dos BRICS ser real, seria necessário um mercado integrado com governança transparente e alta credibilidade. Essa consolidação levaria décadas. O debate sobre a multipolaridade financeira continua, mas o caminho ainda é longo. Vamos explorar um dos temas mais complexos e fascinantes da geopolítica econômica global: o futuro monetário dos países do bloco BRICS. Muitos se perguntam se veremos em breve uma moeda comum desafiando o dólar. Mas a resposta envolve desafios que vão muito além da economia. Um ponto crucial nessa discussão é a renúncia de soberania monetária. É um passo gigantesco que mexe com o âmago de cada nação participante. Afinal, uma moeda comum implica que os bancos centrais nacionais não teriam mais controle total sobre suas próprias taxas de juros ou política cambial. A questão não é apenas econômica, mas também profundamente política. Os países estariam dispostos a subordinar suas decisões nacionais a uma autoridade supranacional? Submeter-se a uma autoridade monetária externa exige um nível de confiança e integração política que ainda parece distante para muitos membros do bloco. Diante desses obstáculos, muitos analistas acreditam que os BRICS não criarão uma moeda única imediatamente. O processo será muito mais gradual. Em vez de uma ruptura brusca, o que vemos é a ampliação gradual de mecanismos alternativos que fortalecem a posição econômica do grupo. Existem 3 pilares fundamentais que estão sendo desenvolvidos agora mesmo para contornar a necessidade de uma moeda única no curto prazo. O primeiro pilar é a criação de sistemas de pagamento próprios, que permitem transações seguras fora da infraestrutura tradicional controlada pelo Ocidente. O segundo ponto é o maior uso de moedas nacionais no comércio intrabloco. Isso reduz a dependência de moedas de terceiros, como o dólar. Quando o Brasil e a China negociam em real e yuan, por exemplo, eles diminuem os riscos cambiais e os custos de transação para suas empresas. E o terceiro pilar é a criação de uma unidade de conta para liquidação de transações específicas, focando em setores estratégicos. Estamos falando de transações em energia, petróleo e outras commodities essenciais, onde a estabilidade de preços é fundamental para o planejamento estatal. Mesmo que uma moeda comum não surja no curto prazo, a simples diversificação desses canais já produz um efeito significativo na ordem global. Isso pode tornar o sistema internacional mais multipolar, distribuindo o poder financeiro entre diferentes regiões e centros de decisão. Vemos um maior uso do yuan chinês, do euro e de outras moedas regionais, que passam a ser vistas como alternativas seguras e viáveis. Essa movimentação não ameaça abruptamente o domínio do dólar, mas sinaliza uma transição para um modelo de convivência entre múltiplas moedas. O dólar continua central, mas sua hegemonia absoluta está sendo questionada por uma busca global por maior equilíbrio e segurança financeira. A tecnologia blockchain e novos protocolos de liquidação financeira estão acelerando esse processo de independência para os países emergentes. Em resumo, a soberania nacional continua sendo o grande filtro para qualquer união monetária, mas a cooperação prática nunca avançou tanto. O futuro do bloco BRICS será definido pela sua capacidade de criar ferramentas que respeitem as fronteiras nacionais, mas que integrem as economias. Estamos presenciando uma mudança de era nas finanças mundiais. Continue acompanhando cada passo dessa transformação conosco. Historicamente, a hegemonia monetária muda de forma gradual. O Reino Unido perdeu a primazia da libra esterlina ao longo de décadas, à medida que os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo. Substituir ou reduzir o papel do dólar exige base produtiva robusta, estabilidade institucional e integração financeira profunda. No caso dos BRICS, o desafio é duplo: fortalecer economias internamente e construir mecanismos confiáveis de cooperação externa. Sem estabilidade macroeconômica e instituições sólidas, qualquer projeto monetário enfrentará ceticismo global. Portanto, a pergunta inicial, se os BRICS poderiam lançar uma moeda comum para desafiar o dólar, tem resposta complexa. Tecnicamente, é possível. Politicamente e economicamente, é extremamente desafiador.
No curto prazo, a substituição do dólar é improvável, mas no médio e longo prazo, a diversificação do sistema internacional é plausível. À medida que o peso econômico do bloco cresce. Mais do que a questão monetária, o debate revela uma tendência estratégica. O mundo caminha para maior pluralidade de centros de poder econômico. O dólar continuará dominante, mas sob crescente escrutínio e concorrência gradual. Enquanto os BRICS buscam maior autonomia e influência no sistema financeiro global.